Parece até que eu tenho voz bonita com esse microfone. Tem uma coisa curiosa em toda a obra. Pode baixar só um pouquinho ao fundo, por favor. Vocês lembram que ao redor tinha um barrado? Vocês lembram que tinha um barrado? 1 metro ali de barrado, vocês lembram? Lembram, sim ou não? Lembram? Aquele barrado, ele estava tendo salitro. Estou aprendendo termo de obra, olha isso, nunca mexi com obra. Salitro é a infiltração que vem do solo. A infiltração vinha do solo. Faz salitro aí em libras que eu quero ver. Ele estourava toda a massa. O salitro subia, a água subia pelos tijolos e estourava toda a massa. O que a gente teve que fazer? A gente teve que arrancar o embolso, que é aquela massa que fica depois do tijolo. Tivemos que arrancar todo o embolso. O cara pegou qual é o nome? Não é britadeira não, é martelete. Pegou um mini martelete ali, foi arrancando todo o embolso, deixou no tijolo. Depois que ele deixou no tijolo, ele fez uma massa forte, com pouca areia, muito cimento e com impermeabilizante. Via Plus 5000, acho que o nome é esse. Misturou o Via Plus 5000, que é impermeabilizante, com aquela massa ali, chapou a massa no tijolo. Depois que ele chapou aquela massa, ele pegou um embolso feito com clorofilito. Alguns dizem que não é bom fazer com clorofilito, é melhor fazer com gesso, mas foi feito com clorofilito. E aí passa e dá o liso. Pega uma espuminha ali, uma desempenadeira, uma espuminha para ficar lisinho. Depois que estava lisinho, ele pegou o Via Plus de novo, pincelou o Via Plus de lado, pincelou de baixo para cima, para ficar todo impermeabilizado. Então tem impermeabilizante por trás do embolso e tem impermeabilizante na frente do embolso, atrás da massa corrida, e depois é que veio a tinta. A gente só vê assim pintadinho, a gente não vê nada do que está por trás. As pessoas, isso a gente já fez semana passada vocês viram aqui, já estava com esse embolso, com essa massa chapada com impermeabilizante. Só que ninguém olha para isso, ninguém olha para essa massa chapada no tijolo com impermeabilizante e fala assim: caramba, aqui tá bonito, tá com cara de igreja. Ninguém olha e fala isso. Ninguém olha as fundações de um prédio e fala: nossa, que fundação bonita esse prédio tem. Ninguém repara. Agora, quando todo mundo, todos que vieram aqui, todos, 100%, não teve nenhum que falhou, todos, 100%, chegaram aqui, olharam para o teto, agora está com cara de igreja. A gente olha para o que está bonito, a gente não olha para a fundação, a gente não olha para a base, a gente olha para aquilo que é belo, sabe? E a gente não percebe que se não tivesse o Via Plus 5000 junto da massa ali, daqui a 6 meses a gente ia ter que fazer tudo de novo. Ia estar tudo feio de novo. Mas isso ninguém repara. Isso ninguém olha. Quando a base não é bem feita, quando aquilo que está escondido não é bem feito, a casa sofre. A construção sofre. A obra vai sofrer. A casa vai ficar bonita por fora, mas por dentro a casa vai gemer, ela vai sofrer. Ela vai sucumbir em algum momento. Meu pai tinha um pedreiro, eu acho que eu já falei dele aqui, ele já trabalhou no Ferro Velho. Ele era conhecido como João Cachaça. Tinha umas 2 ripas na cerca, pé rachado. E ele fazia obra lá no meu pai. E ele falava assim: uma obra só presta quando aquilo que ninguém vê está bonito. João Cachaça falava, um sábio. Cara, João Cachaça, ele era... Vocês estão rindo do João Cachaça? Era o nome dele. Como é que você interpreta João Cachaça? João Cachaça, olha. Tem que falar pro João não beber mais cachaça.
O João Cachaça estava no ferro velho. E meu pai tinha um ferro velho na Darcy Vargas. Darcy Vargas? É. Na Darcy Vargas. Aonde eu estou? Peraí. Darcy Vargas. Na Rua do Valão, Parque União. O ferro velho do meu pai era de frente para o valão. Estava tendo um trabalho de desassoreamento do valão. Os tratores estavam puxando toda a terra que tinha ali, estava assoreando o valão. O trator estava ali puxando tudo. Um trator enguiçou. Ninguém desenguiçava o trator. Veio o técnico de São Paulo. Não desenguiçou. João Cachaça chegou do lado do trator. Olhou, olhou, olhou. É tal coisa. Riram dele. O técnico que veio de São Paulo falou: faz aí para eu ver. Em 2 horas, João Cachaça desenguiçou o trator que estava enguiçado lá há mais de uma semana e a obra lá do desassoreamento do valão parado. Um sábio olhava para a obra, para as construções que meu pai fazia e dizia: a obra só presta quando aquilo que ninguém vê está bonito. É melhor que eu fique em outra posição? É? Foi? Beleza. Beleza. João Cachaça sabia bem que a construção, ela depende daquilo que ninguém aplaude. Uma boa construção, ninguém fotografa, ninguém posta no Insta. Ninguém comenta a parte que ninguém vê. E sabe o que isso mexe comigo? Isso mexe comigo porque a nossa fé é parecida. Às vezes a nossa fé é parecida com a obra. A gente se empolga com aquilo que aparece, com o que sobe, com a parte visível do templo, da vida. Mas Deus sempre começa pelo chão, sempre. Ele ergue tudo a partir da base. O que Deus faz numa construção é o Via Plus 5000 misturado na massa. Não é a massa corrida e a tinta que vem logo depois dela que traz o embelezamento. Não é o forro preto, bonito, que segura o eco. Está na base. Está na base. Deus ergue tudo a partir da base. E no reino a base nunca é obra humana. Nós não somos capazes de ter uma base firme, porque a base só Cristo pode nos dar. A base da adoração ao Senhor é a redenção. Essa mensagem eu me inspirei no príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Ele tem um sermão que fala algo a respeito das bases da adoração. Êxodo capítulo 3, 11 ao 16. Vou dar um aqui para backup. Ó, tô pegando o verde aqui para backup, tá? Se falhar eu pego verde. Êxodo 30, do 11 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: disse então o Senhor a Moisés. É importante que você, eu vou ler dois textos. É importante que você fique com os 2 textos abertos, porque um vai ter a ver com o outro. Essa vai ser uma parte um pouco mais chata. É importante prestar atenção para a gente construir teologicamente isso e entender o que Deus está querendo dizer. Êxodo 30, do 11 ao 16. Disse então o Senhor a Moisés: quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor o preço pelo resgate por sua vida ao ser contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Cada recenseado contribuirá com 6 gramas, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. Os 6 gramas são uma oferta ao Senhor. Numas versões mais antigas fala em meio ciclo de prata. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor para fazer expiação pela vossa alma. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para a memória aos filhos de Israel diante do Senhor para fazer expiação
pela vossa alma. Esse texto é um texto que às vezes passa batido pela gente, porque parece só mais um texto falando a respeito de rituais e de ofertas que têm que ser dadas ao Senhor, mas esse ritual, essa oferta aqui, ela é uma oferta muito especial. Vocês conhecem a história, o anjo da morte passa, a última praga, antes do povo ser liberto do Egito. A última praga, a morte dos primogênitos. Quando o anjo da morte passasse, todos os primogênitos morreriam, menos aqueles que estivessem presentes na casa com os umbrais sujos pelo sangue do cordeiro. Esses que foram salvos pelo sangue do cordeiro não foram mortos. Esse texto está dizendo, todos aqueles que foram salvos por mim, todos aqueles que foram poupados por mim, eles terão que fazer uma oferta de 6 gramas de prata. Oferta pela redenção. Vocês foram redimidos. Então todos os primogênitos que foram redimidos precisam ofertar 6 gramas. Pula para o capítulo 38, do 25 ao 28. Cada homem dava meio ciclo de prata, cerca de 6 gramas. Acho que é 5,7, um número aproximado desse aí. Êxodo 35, do 25 ao 28. A prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos. Segundo o ciclo do santuário, 1 beca por cabeça, isso é meio ciclo. Segundo o ciclo do santuário de qualquer um dos arrolados de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para as 100 bases, 100 talentos, 1 talento para cada base, 2.775 ciclos. Fez os colchetes das colunas, ou os soquetes das colunas, e cobriu as suas cabeças, e lhes fez as vergas. Quando a gente lê Êxodo capítulo 30, do 11 ao 16, parece só um detalhe administrativo. Cada homem deve dar meio ciclo de prata como oferta de expiação pela vida. Meio ciclo, nada mais, não menos. Rico e pobre dando a mesma coisa, exatamente a mesma medida. Meio ciclo de prata para cada um. Mas Deus nunca pede algo sem algum propósito. E se a gente for paciente o suficiente para caminhar alguns capítulos à frente, que foi o que a gente acabou de ler, a conta fecha e fecha de um jeito que faz a alma tremer. O peso de meio ciclo era simples, 5,7 gramas de prata. Nada pesado, nada impressionante. Algo como um pingentezinho de prata. Nada que alguém levantasse e dissesse: olha o tamanho da minha oferta, como eu sou rico. Mas também Deus, quando soma todos os homens de 20 anos para cima, 603.550, aritmética divina, ela transforma um gesto pequeno numa estrutura gigantesca. Êxodo 38, 25 a 28, que a gente acabou de ler por último, registra o resultado: 100 talentos de prata, mais 1.775 ciclos. Convertendo para a balança de hoje, isso dá algo em torno de 3,5 toneladas de prata. 3,5 toneladas. Todas vinham da mesma oferta, do mesmo valor, do mesmo sangue. Nenhum homem deu mais para se sentir mais importante ou mais santo do que o outro. Nenhum homem deu menos para se esconder e ficar ali sem que ninguém o visse. Todos contribuíram com a mesma prata, e essa prata tinha o mesmo nome: expiação. Era o preço simbólico da vida. Antes de Deus construir um lugar para habitar entre o povo, Ele lembrava ao povo que ninguém se aproximava dele sem redenção. Mas o detalhe que transforma essa narrativa em teologia profunda aparece quando o texto diz o que foi feito com essa prata. A gente espera cálices. A gente espera que de prata se façam ornamentos de culto, utensílios brilhantes, castiçais ou bacias com a prata, mas Deus pega toda aquela prata e a transforma em soquetes, as bases da coluna do tabernáculo de Davi. O que sustentava a estrutura da adoração não era madeira, não era pedra, não era habilidade humana, era a prata. E qual era a prata? A prata do resgate, a prata
prata que lembrava da expiação do Senhor por nós, prata igual para todo mundo. É como se Deus estivesse pregando um sermão silencioso no deserto. A minha casa não fica de pé por causa daquilo que vocês fazem. A minha casa fica de pé por causa do preço que eu estabeleci. Cada coluna só podia ficar firme porque repousava sobre a redenção. Cada tecido, cada cortina, cada peça dependia de uma base, de um soquete que carregava o peso do resgate. A adoração subia, mas antes dela havia um fundamento que sustentava a adoração. O templo que Davi levantou, ele serviu para que a adoração ao Senhor acontecesse. Isso faz com que a gente possa afirmar que as bases da adoração ao Senhor é o preço da redenção, da expiação, o preço do sangue de Jesus que foi derramado na cruz, o preço do sangue do Cordeiro que nesse tempo estava só prefigurando aquilo que aconteceria em Cristo. Spurgeon, quando ele olha para essa cena, ele disse algo que nunca mais saiu da minha cabeça. Sabe, emojizinho da cabeça explodindo. O tabernáculo inteiro descansava sobre a redenção, é a frase do Spurgeon. Ele fazia a congregação enxergar o que os olhos não viam, o brilho da prata enterrada sobre a obra. Quem olhava não conseguia enxergar, mas Spurgeon traz isso à tona para a gente se lembrar, porque debaixo daquilo tudo ali existia algo muito precioso, sustentando tudo que era santo. A glória, ela não se apoiava no talento humano, mas no preço que foi pago. E aí é que o Espírito Santo, ele nos cutuca. O que estamos vivendo hoje não é tão diferente. A nossa igreja está em obra. As paredes sobem, os forros são colocados no teto, o orçamento, as paredes não sobem, né? As paredes já estavam no lugar, mas a tinta vai subindo pelas paredes quando a gente pinta, sabe? O orçamento aperta, sabe? As pessoas vêm para cá e dão sangue por esse lugar aqui, suor, pessoas estão ralando, ficando com a coluna ruim, com o braço dolorido, com o nariz ruim por causa da poeira que respira, com a garganta arranhando. As pessoas estão aqui saindo meia-noite aqui desse lugar, 10 horas da noite. As pessoas estão dando tudo que pode fazer por esse lugar aqui, mas aí Deus pergunta para a gente através desse texto, sobre o que vocês estão construindo. Qual é a motivação que faz você vir para cá depois do seu trabalho e você doa mais trabalho ainda para que isso aqui aconteça até meia-noite? Qual é a motivação que faz você fazer isso? Por que é que você está construindo o que você tem construído aqui nesse lugar? O templo que sobe, o templo que vai ficando bonito, ele depende do fundamento que foi colocado. E para Deus, a única base onde a adoração pode repousar é na redenção. Nós fomos alcançados por Ele, e isso tem que ser o único motivo da nossa adoração ao Senhor, porque no fim das contas, a aritmética de Êxodo não fala de números, fala de graça. Fala de um Deus que transforma meio ciclo em 3,5 toneladas de fundamento. Fala de um povo que só pode adorar porque antes foi resgatado. Fala de uma casa que só fica de pé quando a base é a obra dele e não a nossa. E a gente chega no primeiro ponto dessa mensagem. Quando a base é redenção, a igualdade diante de Deus deixa de ser teoria e vira chão firme onde todos pisam. Uma das primeiras coisas que Deus faz no deserto é nivelar o terreno da alma. É todo mundo farinha do mesmo saco. Ninguém é melhor do que ninguém. Ele começa dizendo, cada homem dará meio ciclo de prata pela sua vida. Meio ciclo. A mesma medida, a mesma moeda, o mesmo peso, o mesmo valor. Rico não traz mais para provar nada, pobre não faz menos para se esconder. Cada cabeça vale o mesmo diante do Senhor, e esse mesmo é o preço do resgate. Deus desmonta o orgulho antes de erguer o tabernáculo. Deus coloca todos na mesma régua antes de colocar qualquer coluna de pé. E olha como é que isso é bonito. O povo poderia imaginar que para que a casa de Deus ficasse linda, seria preciso que alguns contribuíssem mais do que outros. Mas Deus não está construindo estética.
Deus está construindo teologia. Ele não está dizendo, ele está dizendo, vocês só estão vivos porque eu os resgatei. Então ninguém aqui tem do que se exibir. A primeira lição sobre adoração é uma lição de humildade. Antes de Deus levantar um lugar, Ele derruba qualquer pretensão. E o que me encanta é que esse meio ciclo, esse pouquinho de prata, essa oferta simples, vira instrumento de uma imagem gigantesca, porque quando a gente chega em Êxodo 38, do 25 ao 28, o texto revela o resultado da soma divina: 100 talentos de prata, mais 1.775 ciclos. Quando a gente converte isso, dá mais de 3,5 toneladas de prata. Já falei sobre isso. Tudo isso vindo de uma oferta igual, tudo isso vindo de um valor igual, tudo isso vindo de um resgate igual. Deus pega a pequena fidelidade de cada um e transforma em grande estrutura para todos. É a matemática da graça. Mas aí é que vem o golpe de misericórdia. Essa prata não vira enfeite, ela não vira taça, ela não vira peça brilhante, ela não vira instrumento sacerdotal, ela desce para o chão. Ela vai para o subterrâneo da obra, ela se transforma em soquetes que seguram as colunas do templo, em bases, em alicerces, como se fossem sapatas, né? Tentando comparar aqui com as obras que a gente faz, como se fosse a sapata do templo. A adoração se ergue sobre o resgate, a santidade repousa no perdão, o tabernáculo inteiro se apoia numa mensagem escondida debaixo de tudo: vocês só podem me adorar porque eu paguei por vocês. É forte, é profundo, é simples e desmonta todas as nossas ilusões espirituais, porque no fundo a gente ainda gosta de imaginar que estamos mais firmes do que os outros. A gente ainda gosta de medir a espiritualidade pelas aparências. A gente pensa que uns são colunas mais bonitas, mais robustas, mais altas, e talvez até sejam, mas a base é a mesma. A base não muda. A base continua sendo a mesma. E se Deus tivesse usado ouro para alguns e bronze para outros, a gente poderia até pensar que existe categoria espiritual, mas não, a palavra é clara: todas as bases tinham o mesmo material. Toda a estrutura pisava na mesma prata, todo mundo dependia do mesmo fundamento. Isso cura a alma, porque você pode até às vezes achar que você está fraco, você pode achar que você não é capaz, você pode achar que não merece estar aqui, você pode achar que não merece estar liderando uma célula, você pode achar que não merece estar aqui em cima, tocando um louvor, ou pregando a palavra de Deus, ou ali na frente, na recepção. Você pode achar que não é digno nem de estar sentado aqui nesse lugar, ouvindo a palavra de Deus. Você pode olhar para as rachaduras da obra que é a sua alma, as suas lutas, as suas trincas espirituais, e pensar: eu não sou coluna coisa alguma. Mas a verdade é que coluna nenhuma se sustenta sobre si mesma. O que sustenta a coluna é a base. Eu repito, a base é a redenção. A sua vida não se apoia no seu desempenho, não se apoia na sua performance. A sua firmeza não é fruto da sua constância. A nossa segurança não vem do nosso histórico, não vem do nosso passado, não vem do que fazemos agora. Vem do preço que foi pago na cruz do Calvário. É Ele que te sustenta, é Ele que diz: vai, porque eu estou te segurando. Ah, Senhor, mas está balançando. Eu sou uma coluna que balança demais. A base é firme, você pode balançar, mas não vai sucumbir, porque é o preço da redenção que te mantém de pé. Você está acreditando nisso, irmãos? Você está entendendo isso que eu estou pregando, meus irmãos? É muito importante você entender que tudo aquilo que a gente faz é porque o Senhor pagou o preço por nós. Tem a ver com a sua capacidade, não tem a ver com o seu desempenho, vem do preço pago. E quando Deus nos lembra disso, Ele está dizendo: eu não construo nada sobre mérito humano. Não importa o quão bom você seja, não importa o quanto você entende de teologia, não importa o quanto você canta bonito, não importa o quanto você é fluente em Libras ou em qualquer outro idioma, não importa, sua base quem constrói sou eu.
Tudo é construído sobre a obra do meu filho. E aí a igualdade, ela deixa de ser discurso e vira terra firme. Porque se a base é a redenção, então ninguém na igreja está acima de ninguém. Eu como pastor da igreja, eu não mereço honras melhores do que ninguém. A base é a mesma. A mesma base que me coloca de pé aqui para pregar o evangelho para vocês hoje é a base que te sustenta também. Não existe uma base especial para mim ou para qualquer outra pessoa aqui nesse lugar. É a mesma base, porque a base é a redenção. Todos nós estamos nivelados pelo sangue. O sangue é a nossa régua. Todos nós somos sustentados pelo mesmo fundamento. Todos nós dependemos da mesma graça. Todos nós precisamos da graça do Senhor. Não tem mais bonzinho ou menos bonzinho, é graça. Não tem mais santo ou menos santo, é graça. Não tem eu busco mais, outro busca menos, é a graça. Ah, mas ele fala língua estranha, eu não falo. É a graça, não são os dons, é a graça. Isso muda como a gente olha para os outros. Filipenses 2:3, cada um considere o outro superior a si mesmo. Porque é a graça, não é a minha capacidade. Muda como nós servimos. O jeito de servir fica diferente quando a gente entende que estamos nivelados pelo sangue de Jesus. Muda como a gente adora. Muda como nós lideramos. Muda até quando a gente constrói um templo físico e faz obra no lugar. Até isso muda. Porque nenhum tijolo, nenhuma tinta, nenhuma massa, nenhuma placa acústica fica de pé se o orgulho for o alicerce. Olha como eu trabalho mais do que eles. Eles só vieram aqui, deram 1 horinha só para a obra, eu fiquei aqui o dia inteiro. Muda. Não é mais o orgulho. Eu entendo porque eu faço o que eu faço por causa da redenção, por causa do sangue que foi pago por mim e por cada um de nós. Nenhuma obra aguenta se o fundamento for gente tentando provar valor. Gente querendo provar que é melhor do que o outro. A casa de Deus só funciona quando a alma entende que está pisando no chão da redenção. É por isso que Deus faz questão de que o primeiro metal do tabernáculo fosse prata e não ouro. Porque o ouro enfeita, mas não sustenta. O ouro brilha, mas ele não firma. O ouro chama a atenção, mas ele não segura o peso. A prata é que carrega tudo. Assim também na fé, não é o brilho do nosso serviço que sustenta a obra, é o resgate que ele fez por cada um de nós. E quando essa verdade cai no coração, a gente para de se comparar. A gente para de disputar, para de medir espiritualidade alheia, porque entendemos algo simples e libertador. Não existe superioridade onde a redenção é a base. Não existe coluna mais importante onde a fundação é igual para todos. Não existe pedestal para quem foi comprado com o mesmo preço. E assim, antes que o tabernáculo suba, Deus coloca o povo no lugar certo, no chão da graça, porque só quem pisa nesse chão, no chão da graça do Senhor, pode erguer algo que dure. Em segundo lugar, quando a base é a redenção, a adoração deixa de ser esforço humano e se torna a resposta ao que Deus já fez. No primeiro ponto, a gente viu Deus nivelando o povo. Está todo mundo nivelado pelo sangue. Agora nós vemos como Deus se revela, como a adoração se revela realmente, como Deus se revelando, como a adoração realmente funciona. Esse ponto aqui é o ponto que a gente vai entender como que funciona a adoração. Primeiro a gente precisa estar nivelado, agora a gente entende a adoração. E para entender isso, nós precisamos voltar ao detalhe que quase ninguém nota. A prata não virou ornamento, ela virou fundação. Êxodo 38 diz que toda aquela prata foi transformada em soquetes, as bases da coluna. Imagina a cena, antes de qualquer coluna ser erguida, antes de qualquer estrutura estar no alto, aparecer, antes de qualquer tenda ser montada, Moisés tinha diante dele um chão coberto de prata moldada, prata do resgate, prata da expiação,
prata da vida, a prata que me lembrava que eu fui comprado por um preço, e foi um alto preço, que foi o preço do sangue precioso do Senhor Jesus pela minha vida. Ou seja, o tabernáculo ele não foi levantado sobre madeira, ele foi levantado sobre redenção, porque se a fundação é redenção, então a adoração ela não começa com o que sobe do homem para oferecer a Deus. A adoração ela começa com o que Deus já desceu para realizar aqui e alcançar o homem. Spurgeon ele dizia assim: o tabernáculo repousa sobre a redenção, porque a adoração repousa na graça, e essa é a virada de chave que transforma a nossa fé. A adoração verdadeira não é uma tentativa de alcançar Deus, é uma resposta a um Deus que nos alcançou. Eu vou repetir: a adoração verdadeira não é uma tentativa de alcançar a Deus, mas sim uma resposta a um Deus que já nos alcançou. Não é esforço para ser aceito, é gratidão porque já fomos recebidos. Não é escada, é chão. Não é conquista, é consequência. Quando a base é redenção, a adoração deixa de ser performance. Muita gente pensa que adorar é impressionar a Deus, é cantar mais alto, é cantar mais bonito, é servir mais forte, é entregar mais rápido, é agir mais bonito, e tudo isso é muito bom, mas nada disso é fundamento, nada disso é base. É como você decorar a casa antes de colocar alicerce, é como colocar o embolso no barramento com salitro sem ter colocado o Viaplus 5.000 antes. Não tem base. Ele não esperou nessa mudança, ele não exigiu perfeição antes, ele não pediu destaque, ele pediu meio ciclo de prata, para que nós nos lembrássemos qual foi o preço que foi pago. Ele pediu que o povo entendesse: vocês só respiram na minha presença, porque eu paguei o preço por vocês. É por isso que a prata vira a base. Deus está dizendo: o que sustenta a adoração não é o entusiasmo de vocês, é o meu amor por vocês. E olha como que isso cura toda uma igreja, porque se o fundamento da adoração fosse o nosso desempenho, imagina, ia ter culto que ia ser fogo puro, porque está todo mundo empolgado, está todo mundo feliz, está todo mundo motivado. Vai estourar a tampa da chaleira aquele culto, mas aí no outro dia vai ser um culto mais fraco, porque afinal de contas aquele dia eu não estou tão empolgado, aquele dia eu não estou tão entusiasmado assim, e a gente fica naquela oscilação: culto profundo quando estamos bem, culto raso quando estamos cansados, culto fervoroso quando o coração está em chamas, vazio quando a alma... O nosso humor viraria o nosso Deus, a nossa oscilação viraria a nossa liturgia. Mas não, a adoração ela não começa com o estado da alma, a adoração ela começa com o estado da cruz de Cristo na minha vida. O quanto que eu carrego a minha cruz é que vai ser esse termômetro, porque a cruz ela não falha. O sangue, ele não mudou de preço. A redenção, ela não perdeu o seu poder. O fundamento nunca rachou. Por isso a adoração fica de pé, mesmo quando nós estamos quase caindo. E isso tem tudo a ver com a obra. Tem tudo a ver com obra. Quando nós estamos construindo fisicamente, nós sentimos no corpo as limitações humanas. Esse dia eu fui lixar a parede, no dia seguinte eu quase não levantei da cama, com a coluna doendo de um lado só, ainda está doendo até hoje. Cansaço, dores, estresse, incertezas, desafios financeiros, esses têm sido muito desafiadores, de verdade. Desafios financeiros, e a gente pode acabar sendo tentado em achar que a obra espiritual, ela também depende de nós na mesma proporção. Mas o tabernáculo, ele nos corrige, não depende. A obra física cansa, a obra espiritual começa descansando, porque se ela se apoia não na nossa força, mas na nossa redenção. A igreja não cresce porque nós somos bons, não cresce porque nós somos talentosos naquilo que fazemos, não cresce porque temos vigor físico em fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Ela cresce porque nós somos resgatados. O culto não flui porque somos capazes, ele flui porque fomos alcançados. O altar não recebe fogo porque somos perfeitos, recebe porque Deus aceitou o preço. Cada coluna do tabernáculo pregava isso sem palavras. O que te sustenta não é você, o
que te sustenta e o que sustenta tudo é o resgate. Quando isso desce para o coração, a adoração ganha outro sabor. A adoração, ela se torna leve, a adoração se torna verdadeira, a adoração se torna profunda, ela se torna honesta, porque agora nós não adoramos mais para sermos aceitos, nós adoramos porque fomos aceitos. Nós não adoramos para que Deus se aproxime, nós adoramos porque Ele já veio até nós. Nós não adoramos na tentativa de construir algo, adoramos porque estamos construindo em cima de algo que já está pronto. A adoração, então, ela deixa de ser meu mero esforço para chegar até Deus e se torna, eu me rendo porque Deus veio até mim. Deixa de ser, olha o que eu ofereço, e vira, olhe o que Ele me ofereceu. Deixa de ser, eu começo a obra, e vira, eu continuo uma obra que começou na cruz do Calvário. E tudo isso brota do simples fato de que quando a base é a redenção, a adoração deixa de ser nossa iniciativa e se torna a nossa resposta a uma iniciativa que começou no Senhor. Terceiro lugar, quando a base da redenção, quando a base é a redenção, a vida espiritual encontra estabilidade, mesmo quando tudo em volta treme. Quando a base é a redenção, a vida espiritual encontra estabilidade, mesmo quando tudo em volta treme. Se tem uma coisa que a obra do tabernáculo nos mostra, é que Deus, Ele não tem pressa em levantar a altura antes de garantir profundidade. E Ele faz isso de um jeito tão sábio, tão simples, tão poderoso, colocando o peso da estrutura sobre a prata da redenção. As colunas só ficavam firmes porque repousavam sobre um fundamento que não mudava, um fundamento que não oscilava, que não enfraquecia. Eram toneladas de prata sustentando toda a tenda da presença. O tabernáculo era um retrato da alma humana. A tenda oscilava com o vento, a tenda curvava com o calor, a tenda, ela estremecia com a jornada, mas a base não se movia. A estabilidade vinha de baixo, não de cima. A segurança vinha do fundamento, não da aparência. Assim também é com a nossa vida espiritual. Muita gente se desespera porque às vezes a alma oscila, porque um dia está firme, no outro dia está trêmula, um dia está cheio de fé, no outro está atravessado por dúvidas, um dia está servindo com alegria, e no outro está lutando para não desmoronar, está lutando para conseguir levantar da cama e tomar um banho. Às vezes alguém olha para essa instabilidade e pensa, tem algo errado comigo. Por que eu não sinto essa alegria todo dia? Por que é que eu não estou disposto todo dia? Por que é que eu não oro todo dia? Por que é que eu não busco todo dia? Por que é que eu não me aprofundo na palavra todo dia? Por que que um dia eu estou firmão e no outro dia eu estou balançando? A minha fé devia ser mais forte, a minha alma, ela devia ser mais constante. Mas a Bíblia e o tabernáculo dizem outra coisa. A instabilidade está na tenda, mas não na base. A tenda pode ficar instável, mas a base nunca fica, porque a base não é você. Você não é a base. Amém, irmãos? A base não é você. Tudo pode tremer, mas a base está firme, porque a base é a redenção. E é por isso que você ainda está de pé. Quando a base é a redenção, o vento pode balançar para lá, para cá, mas ele não derruba, porque a base é a redenção. O calor pode desgastar, mas ele não destrói, porque a base é a redenção. O tempo, ele pode passar, mas ele não vai deteriorar, porque a base é a redenção. Porque o que te sustenta não é o estado da tua alma, mas é a obra que Cristo fez em você. E a obra de Cristo não falha, a obra de Cristo não oscila, a obra de Cristo não racha, a obra de Cristo não perde força. O tabernáculo inteiro dependia da prata da redenção, a tua vida inteira depende da cruz, e a cruz não sai do lugar, ela continua no mesmo lugar.
Uma vez uma mãe, enlutada porque perdeu seu filho, procurou o evangelista Billy Graham, pastor Billy Graham, e falou: pastor, onde que Deus estava quando a minha filha morreu? E ele disse: ele estava no mesmo lugar quando ele entregou o seu filho para morrer por você. A cruz não muda de lugar, ela continua no mesmo lugar que sempre esteve. Onde está Deus que Ele não me enxerga? A cruz continua no mesmo lugar. E é essa cruz que é a tua base. A cruz é a tua base. A cruz é o que te sustenta. Não são as circunstâncias, é a cruz que te sustenta. Há uma diferença. E essa diferença quem faz foi o Spurgeon, e eu peguei isso dele. Há uma diferença entre o que é mutável e o que é imutável na vida cristã. Nosso humor muda ou não muda? Muda? Sim. Nosso humor, mutável. Nossa disciplina, mutável ou imutável? Mutável. Nossa coragem, mutável ou imutável? Mutável. Nosso desempenho espiritual, mutável ou imutável? Vamos, gente. Mutável. E a redenção? Imutável. A redenção muda. O sangue de Jesus sobre a sua vida muda. A graça, mutável ou imutável? Imutável. Não muda de assunto, estamos no imutável e imutável. Não estamos sob a graça ser resistível e irresistível. Aí o assunto vai para outro lugar, que não tem nada a ver com o tema. O sangue de Cristo na cruz do Calvário, mutável ou imutável? A aliança de Deus comigo e com você. A aliança, irmãos, muda. Muda. A aliança que Deus faz com a gente muda de acordo com o nosso humor. Mutável ou imutável? Imutável. Muita gente com dúvida, poucas pessoas respondendo. É por isso que a estabilidade da vida espiritual, ela não nasce da parte que muda. A base não pode ser aquilo que muda. A base é imutável. Ela nasce da parte que permanece. A fé não é perfeita, mas o que sustenta a fé é. A alma não é constante, mas o que firma a alma é. Nós não somos inabaláveis, mas a base é. A base é inabalável, firme, como uma torre de prata. E é aqui que entra uma palavra necessária para quem está vivendo obra. Seja obra física na igreja, seja obra emocional no coração. Sempre que estamos construindo algo grande, aparecem rachaduras dentro de nós. Pressões que não esperávamos. Medos que achávamos que estavam vencidos. Inseguranças que dão as caras de novo. E talvez você esteja passando exatamente por isso. Mexendo com cimento por fora, mas sentindo a rachadura por dentro. Ei, escuta a voz do tabernáculo. Não é você que sustenta a obra, é o fundamento. A segurança do crente não está na intensidade do seu amor por Deus, mas na intensidade do amor de Deus por nós, por Ele, pelo crente. A firmeza do crente não está na sua habilidade de permanecer fiel, mas na fidelidade de Cristo que permanece debaixo dele. A constância do crente não está na sua disciplina espiritual, mas no sacrifício de Cristo que nunca perde o valor. A tenda balança, mas a base não balança, e é isso que nos
mantém de pé. Quando nós entendemos essa verdade, a culpa perde o poder de esmagar, porque você percebe que o fundamento não depende do seu desempenho. A ansiedade perde o poder de te paralisar, porque o fundamento não depende da sua previsão. A insegurança perde o poder de acusar, porque o fundamento não depende da sua história. A estabilidade da vida espiritual brota do fato de que a cruz de Cristo não treme, ela não balança, ela não racha, ela não sucumbe, ela permanece firme, sendo a nossa base. Aleluia! E por favor, guarda isso no seu coração. Deus não pediu ouro para o fundamento. Ele pediu prata. Ouro é beleza, prata é redenção. Deus não queria que o tabernáculo ficasse estável por estética. Ele queria que ficasse estável por expiação. Assim também é a tua vida. Deus não te sustenta pela tua aparência espiritual. Ele te sustenta pelo preço que Ele pagou. É por isso que quando tudo envolve a balança, não olhe para o vento, olhe para a base. Quando a alma vacilar, não se apoie naquilo que você sente, apoie-se no Cristo que te fez. Quando o coração tremer, lembre-se, o chão não treme, porque quando a base é a redenção, a vida espiritual encontra estabilidade, mesmo quando tudo em volta treme. Em quarto lugar, quando a base é redenção, a adoração se torna gratidão viva e não mais obrigação morta. Chega uma hora, lendo o tabernáculo, estudando sobre o tabernáculo, que a gente percebe algo simples. Deus não queria apenas um lugar onde o povo se reunisse. Isso é importante demais. Deus queria um povo cujo coração vibrasse, porque sabia o que estava pisando. É bonito ver gente vibrando em varrer o pó desse chão aqui. É bonito ver gente vibrando, ajoelhado no chão, recortando a parede com tinta, fazendo os recortes de tinta. É bonito ver o povo vibrando, pendurado no andaime, furando coluna para segurar as caixas, e o pó caindo na cara, e a broca fica presa dentro dali. Aí joga detergente para tirar a broca, e pega um pino para poder bater e tirar a broca, e joga a placa para lá, joga a placa para cá. Aí sobe todo esse aparato aqui de som pesado, sobe na corda. Quando chega lá em cima, cadê os parafusos? Sumiu os parafusos, e aí não tem parafuso. Vamos montar aqui embaixo mesmo, depois que está tudo montado, e achei o parafuso. Gente vibrando com isso. Esposa chegando para mim falando: pastor, meu marido chegou meia-noite em casa. Eu falei: bota ele para dormir no sofá. Gente vibrando com o que Deus tem feito aqui nesse lugar. Entendeu o valor da gratidão por tudo que Deus tem feito na vida deles. É bonito viver isso. É bonito ver gente vibrando. É bonito ver gente chegando para mim falando: pastor, você vai estar aqui amanhã? Eu falei: não vou estar não, que eu vou resolver o negócio da SEDAI lá, da Águas do Rio, de passar a conta para o nosso nome. Mas pode contar comigo que eu vou estar aqui. Amanhã eu não tenho trabalho para fazer, eu venho para cá, eu venho ajudar. As pessoas estão vibrando. Eu nem peço, as pessoas simplesmente querem fazer parte e ficam chateadas porque não é todo mundo. Isso é muito legal, gente. Isso é bênção. É gente vibrando com o que Deus tem para fazer nesse lugar. É gente que entendeu que a base é a redenção. O Senhor me salvou. Eu quero que outras pessoas sejam salvas através desse lugar. O Senhor me salvou, então é uma honra limpar cadeira por cadeira que está empoeirada. O Senhor me salvou, então eu glorifico a Deus puxando rodo, puxando água com rodo aqui, lá para fora, com cuidado para não cair nos buracos ali da fiação. É bonito ver isso acontecer, sabe? Porque a adoração não está nascendo do palco. Não é gente brigando para estar no coral ou na apresentação que vai ter na inauguração, não. É gente brigando porque quer varrer o chão e que queria que mais gente estivesse aqui varrendo.
Gente que entendeu de onde nasce a adoração. É bonito viver isso, gente. Como eu vou sentir falta desse período? Como eu vou sentir falta? Está estressante, está cansativo, mas eu vou sentir falta. É que nem filho quando nasce. A gente reclama, não dormi essa noite. Aí daqui a alguns anos, pô, que saudade de um bebezinho para me fazer acordar à noite. Saudade de sentir aquele cheirinho no pescoço, aquele cheirinho de azedo. Eu vou sentir falta disso. Eu tenho certeza que eu vou sentir falta disso. Gente que adoração não nasceu no som. A adoração não nasceu na liturgia. Não nasceu no ambiente. Gente que entendeu que a adoração nasce quando a alma entende o chão onde repousa. O chão era a prata do resgate, a prata que dizia para cada israelita: você não está aqui porque você é forte, você está aqui porque foi comprado por preço. E quando essa verdade cai no coração, a adoração muda de tom, porque gratidão profunda não precisa ser ensaiada, ela transborda de um coração alegre, ela escapa pelos olhos, a gente chora de emoção quando algo novo acontece, pelas mãos, pela boca, pela vida, sabe? É isso que Spurgeon dizia, que a adoração verdadeira é uma resposta inevitável para quem foi resgatado. Ela não é forçada, ela não é empurrada, ela não é marcada pelo relógio, ela não é programada para emocionar, ela nasce como nasce o ar nos pulmões, ela nasce naturalmente, porque a vida, a adoração é o corpo espiritual respirando redenção. A prata ficava escondida, ninguém via, ninguém fotografava, ninguém postava no Instagram, ninguém comentava, ninguém dizia: que base bonita, nossa, que soquete de prata que segura as colunas. Mas mesmo escondida, a prata sustentava tudo. Assim também é a nossa fé. O que sustenta a nossa adoração não é aquilo que os outros veem, não são os dons, não é a habilidade, não é a voz afinada, não é a eloquência, não é a postura. O que sustenta a nossa adoração é aquilo que só Deus vê, a obra de Cristo em nós. Quando a base é redenção, até o gesto mais simples vira incenso, sobe como cheiro suave e agradável ao Senhor. Quando a base é redenção, até o silêncio vira oração. Quando a base é redenção, até o suspiro vira culto. Quando a base é redenção, até a lágrima vira cântico. Porque a adoração não é esforço. Adoração é derramamento, não é conquista, é resposta, não é apresentação, é gratidão. E isso fica ainda mais nítido quando nós lembramos: tudo que está em pé no tabernáculo depende da prata debaixo dele. A madeira pode ser pesada, o tecido pode ser grosso, as colunas podem ser altas, não importa, nada fica de pé sem redenção segurando por baixo. Isso é Deus nos dizendo: não importa quão elaborado seja o culto, se ele não estiver firmado em redenção, ele cai. E aqui vem o ponto alto para a gente se encaminhar para o final aqui. A adoração verdadeira nasce quando enxergamos a cruz como fundamento pessoal e não como uma teoria de fé. Às vezes a gente teoriza demais. Quando nós entendemos que Cristo não morreu por um povo abstrato, mas pelo nosso nome, pela nossa história, pela nossa culpa, pelas nossas lágrimas, pelo nosso fracasso, quando percebemos que a base do tabernáculo é a mesma base da nossa vida, é nesse momento que o coração se ajoelha antes do corpo, é nesse momento que a alma diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, antes que a boca fale. É nesse momento que a adoração acontece sem esforço,
sem roteiro, sem ordem de culto. A gratidão vira fogo dentro da gente, o amor vira impulso, a cruz vira música, porque ninguém realmente entendeu o que Cristo fez. Ninguém que entendeu o que Cristo fez consegue ficar indiferente. Ninguém que viu a prata da graça pode continuar frio. Ninguém que sabe o preço pago consegue adorar de modo mecânico. Ninguém que se viu resgatado consegue viver como se nada tivesse acontecido. A adoração cresce de dentro para fora, como uma planta que encontrou raiz, como uma fonte que encontrou nascente, como um coração que encontrou redenção. E é aqui, no meio da obra da igreja, isso ainda ganha mais voz, porque cada parede pintada, cada teto forrado, cada massa passada, cada prego que é batido, cada furadeira que fura, cada passo que nós damos, tudo sussurra o que o tabernáculo gritou lá atrás. Não estamos construindo para conquistar Deus, estamos construindo porque Deus nos conquistou. A obra física tem hora para acabar, e a gente vai sentir falta, mas a obra da redenção nunca termina de nos sustentar. É por isso que quando a base é a redenção, a adoração deixa de ser um rito vazio e vira vida, vira entrega, vira quebrantamento, vira celebração, vira uma caminhada inteira respondendo: obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Eu te agradeço, do meu corpo está cansado, mas eu te agradeço, Senhor. A prata do resgate se tornou base do tabernáculo. A cruz do Calvário se tornou base da nossa fé. E quando você sabe sobre o que está pisando, a adoração deixa de ser um evento dominical e se torna uma postura permanente. Porque quando a base é a redenção, a adoração se torna gratidão viva, não mais obrigação morta. Estou caminhando para o final. Quando a base é a redenção, toda reconstrução vira renascimento. Depois de caminhar pelo deserto com Israel, depois de ver a prata sendo recolhida, a prata sendo somada, derretida, moldada, escondida debaixo das colunas do tabernáculo, fica impossível não enxergar a mensagem maior que Deus estava anunciando. Ele não estava apenas mostrando como erguer uma tenda, ele não estava mostrando como ele ergue uma construção física. Na verdade, ele estava mostrando como que ele ergue um ser humano, como que ele sustenta uma alma, como que ele firma uma vida inteira. A prata do resgate era a primeira peça da obra, porque a redenção é sempre o primeiro movimento de Deus. Antes de levantar colunas, ele levanta o preço. Antes de erguer paredes, ele ergue a graça. Antes de falar de serviço, ele fala de salvação. Antes de tratar do culto, ele trata do coração. E aí a pergunta inevitável que surge diante de nós: sobre o que você tem construído a sua vida? Qual tem sido a base da construção da sua vida? Porque se a base não for redenção, sua vida vai rachar. Qual tem sido a base? É aquilo que você conquistou? É dinheiro? É sua profissão? É o seu trabalho? São os seus estudos? É a sua família? São seus filhos? O que tem sido a base da construção da sua vida? Como que você tem construído? Porque se a base não for redenção, vai rachar, vai desmoronar. Empregos se perdem. Famílias, às vezes, por mais que a gente se esforce, se desfazem. Filhos um dia vão embora e vão formar suas famílias. Qual vai ser a base da sua vida? Qual é a base daquilo que você tem construído? Se não for o que Cristo fez sobre você, vai desmoronar enquanto você tenta segurar tudo sozinho.
Se a base não for a cruz, essa construção vai ceder. Talvez seja por isso que tem tanta gente cansada, tentando ser coluna sem ter base, tentando ter firmeza sem ter fundamento, tentando sustentar a alma na culpa, no desempenho, na comparação, na força humana, e nada disso aguenta o peso da existência. Mas quando a base é a redenção, algo muda. A alma encontra descanso, a vida encontra direção, o coração encontra chão, a adoração encontra sentido, e tudo que Deus sonhou começa a ganhar forma. E aqui no meio da nossa obra como igreja, Deus está fazendo também uma obra dentro de nós. Talvez você esteja sendo mexido nas suas bases pelo Senhor. Talvez Ele esteja mostrando rachaduras que você escondia. Talvez Ele esteja te convidando a construir ou reconstruir sobre o fundamento certo. E se você hoje entende esse chamado, se o Espírito Santo está tocando no ponto onde tudo começa, se você percebe que chegou a hora de colocar a sua vida inteira sobre a cruz, então esse é o momento. Hoje pode ser o dia da tua redenção, hoje pode ser o dia da redenção ser a tua base, hoje pode ser o dia da tua história mudar de alicerce, hoje pode ser o dia da tua alma descansar pela primeira vez em muito tempo. Eu quero orar com você. Se a tua vida está em ruínas, eu quero te convidar a reconstruir sua vida, mas dessa vez com a base certa, tendo a cruz do Calvário como base para a sua vida, tendo a redenção que há no Senhor como base para a sua vida. Talvez você esteja pensando: eu já construí tantas coisas, todas elas desmoronaram. O que te falta é a base certa. Te falta a prata da redenção. Te falta entender que existe um Deus que morreu na cruz do Calvário para te salvar e fazer com que você tenha a sua vida construída sobre uma base sólida. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero te convidar a fazer